Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bom, pessoal? Eu estou muito bem. Bom, pessoal, o tema de hoje é quem é que pode substituir o Hamilton na Ferrari, pessoal? Quer dizer, na Mercedes, né? Na Mercedes em 2025, tá, pessoal? Aqui vou listar alguns possíveis candidatos, né? Talvez do mais impossível por mais provável, né? Então, assim, logo de cara eu já descarto um monte de gente, né? Falando dessa maneira, né? Lembrando que apenas a minha opinião, eu estou falando por mim aqui, tá? Posso estar errado, né? Pode ser que a Mercedes olhe com algum piloto aqui que eu fale que é improvável, com uma probabilidade maior do que aquele que eu falo que é provável, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui, lembrando que, como eu falei, né? Acho que para mim eles têm que ter alguma ligação e tudo com a Mercedes e tudo. Acho que apesar da Mercedes não ter mais aquele grau de competitividade, ela ainda é uma equipe gigante na Fórmula 1, pelo menos em aspectos modernos, né? Assim, da era moderna da Fórmula 1, da era híbrida e tudo. Híbrida e tudo, né? Que eu falei, híbrida meio engolido, assim, né? Mas aqui são os pilotos que eu particularmente são os pilotos que eu particularmente escolheria. Eu começo, pessoal, com Carlos Sainz, né, que é inclusive o cara que vai sair da Ferrari, né, em 2025 e está sem destino, né? E o Hamilton vai para o lugar dele, inclusive, na Ferrari em 2025. Bom, na minha opinião, Sainz, eu já acho que é um pouco mais improvável, mas sendo provável, tá, pessoal? Eu acho que o Carlos Sainz ele mostrou, principalmente nesse período com a Ferrari, o quanto ele é um piloto muito inteligente, taticamente falando, né? Que nem eu já falei em um outro vídeo, o Sainz, ele, na minha opinião, ele não tem a velocidade, ele não tem, assim, um momento, assim, pra gente chamar ele de campeão mundial, né? Eu acho que ele é regular, mas não o suficiente, assim, para ser campeão do mundo, né? Mas, independente disso, eu acho que é um piloto que gera um desenvolvimento muito forte na equipe, né? Acho que a Ferrari, por si só, melhorou um pouco nessa questão, né? Apesar de que até hoje ela continua sendo um fiasco nessa área, por exemplo, estratégica, né? Mas assim, acho que o Sainz, ele é um cara, assim, que, na minha opinião, ele gera uma administração muito boa, né? Tanto de ritmo de corrida, quanto de desenvolvimento, né? Acho que ele é um cara que vem para somar, né? E acho, inclusive, que a Ferrari faz pouco caso disso, para ser sincero, tá? A Ferrari, para mim, ela faz muito pouco caso disso. Acho que o Sainz é um piloto muito mais que poderia ser muito mais bem trabalhado nessa questão, né? Muito mais bem apoiado, né? Inclusive na Ferrari, mas enfim, fazer o que, né? A Ferrari tem outras prioridades, que no caso é o Leclerc, né? Mas, assim, a ida dele para a Mercedes não soaria ruim, tá, pessoal? Não soaria ruim, até porque acho que ele tem, como eu falei, né? Ele tem esse feeling, assim, para estar numa equipe gigante, né? Para estar numa equipe grande, né? O problema é que, tipo assim, na minha visão, acho que ele vai para Stake / Sauber, né? Imagino eu, em 2025, porque, assim, eu meio que falo isso com uma certa porcentagem de certeza, porque a família Sainz, no caso o pai dele, por exemplo, tem ligações com a Audi, né, pessoal? Então, e a Audi vai entrar, acho que em 2025, acredito. Então assim, é uma questão assim, né? Na verdade, ela vai entrar em 2026, né? Então assim, acho que para mim ele tem por ele ter uma certa ligação com a Audi, né? Mesmo que não ele próprio no momento, mas talvez o pai dele, por exemplo, tem, né? Então isso pode influenciar sim, tá, pessoal? E acho que imagino eu, né, que o pai dele tendo ligação com a Audi, ele indo para Mercedes, soa um pouco esquisito, né? Afinal de contas, elas são rivais, né? A Mercedes e a Audi são rivais, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, imagino que para mim vai ser bem improvável, mas acho que seria uma boa pedida a Mercedes pensar nisso, tá? Mas eu acho que é muito improvável.
Outro piloto aqui, pessoal, eu escolhi também o Ocon, né, que acho que também é uma opção. Por quê? Assim, o Ocon hoje ele me parece muito feliz na Alpine, né? Me parece assim ter uma liderança ali, não sei. Assim, a gente tá falando de Alpine, né? A gente tá falando de Alpine, a gente é perigoso até o Ocon ser o chefe de equipe na Alpine, a gente não sabe, né? Porque é uma equipe extremamente confusa, uma equipe extremamente... Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu morro de raiva disso, que chega a ser ridículo o que a Alpine faz hoje em dia na Fórmula 1, né? Uma bagunça que só, né? Mas eu acho assim que o Ocon seria também uma pedida, porque ele tem uma ligação sim com a Mercedes, tá, pessoal? Para quem não sabe, quando ele surgiu na Fórmula 1 em 2015, 2016, ele era piloto da Mercedes, tá? E aí ele estava na Manor em 2016, em 2017 ele vai para na época, né, a Force India em 2017 e 2018. Ele era para ele ser a piloto Mercedes em 2019, mas a Mercedes na época preferiu o Bottas, né? Fazer o quê, né? Cada um escolhe o que quer, né? Mas assim, na época ela escolheu o Bottas, né, permanecer com o Bottas, que estava na Mercedes desde 2017. Ele passou o ano de 2019 como piloto de testes na Mercedes, né, o terceiro piloto, como queiram dizer, né? E em 2020 ele voltou para a Renault. Ele foi para a Renault, né? E depois ficou na Alpine em 2021, inclusive chegou a vencer corridas lá, inclusive. Permaneceu na Alpine, né, e tudo, né, desde então, né, assim, já em 2021 ele já estava na Alpine, né, que a Alpine estreou na Fórmula 1 em 2021, né, na verdade Alpine e Renault mesma coisa, né, é só a divisão esportiva, né, enfim, mas enfim, então eu acho assim, mas eu acho um pouco improvável, porque como eu disse, né, apesar do Ocon ter ligações, né, e até conhecer a equipe técnica da Mercedes, né, porque ele trabalhou com ela lá em 2019, eu acho um pouco improvável, eu acho que o Ocon não aceitaria muito bem ser uma espécie de segundo piloto para o Russell, né? Porque, como se diz, né? Com a saída do Hamilton, o Russell vai se tornar automaticamente a primeira opção de pilotos, né? Então, eu não... Mas assim, eu não descartaria, tá? Eu acho que o Ocon tem sim calibre sim para ir para Mercedes. Claro que vai depender dele também, né? Vai depender desse fator e tudo, né? Mas é isso que eu particularmente penso, tá, pessoal? Acho que o Ocon seria, sim, um bom partido, né, para ir para Mercedes e tudo, mas como eu falei, acho que ele tá bem na Alpine, acho que ele não vai sair de lá, apesar da Alpine ser uma zona, né, e eu não perco a oportunidade de falar disso sempre quando eu menciono a Alpine. Eu acho, assim, que ele tá bem lá, tá? Acho que a equipe tem a prioridade nele e tudo, então acho muito difícil ele sair de lá. E acho assim que o Ocon é muito difícil de trabalhar. Acho que o Ocon ele já deixou muito claro com o Pérez em 2017, 2018. Acho que com o Ricardo foi o único que ele nunca teve problema, né? Mas ele teve muitos problemas com o Alonso, né? Inclusive, né, com as rixas que eles tiveram em 2022, né? O que sou estranho, né? Porque que o Alonso ajudou ele muito na primeira vitória dele na Hungria, né, segurando o Hamilton, inclusive, né, mas o Ocon, ele tem, eu não sei, o Ocon eu não confio, é um tipo de cara assim que eu não confio de jeito nenhum, sabe, nossa, meu Deus, aí chega a ser estranho, assim, sabe, ele, mas, cada um, né. Mas assim, eu não teria justamente por essa questão, sabe, assim, mais por não ser necessariamente um bom companheiro de equipe, mais porque acho que ele tá bem na Alpine, mas lembrando, por ele ter uma ligação com a Mercedes, né, acredito que até hoje ele ainda seja piloto Mercedes, eu não sei, confesso assim que eu não cheguei a detalhar um pouco sobre isso, mas acho que sim, ele seria sim uma boa pedida assim, para ir para a Mercedes, pelo conhecimento da equipe que ele tem, né. O próximo aqui, pessoal, é o Alex Albon, tá? Aqui já é mais pela amizade que ele tem com o Russell, né? Os dois são muito amigos um do outro. O Albon fez uma excelente campanha de 2023. A Williams tem uma boa relação com a Mercedes, até porque desde a era híbrida
A Williams sempre foi equipada com motores Mercedes, né? Então gera um relacionamento, queira ou não queira, né? Um relacionamento até amigável. Inclusive o Toto Wolff, acho que em 2022 já queria, não, em 2023, desculpa, ele inclusive queria para 24 que o Mick Schumacher, por exemplo, fosse para a Williams, né? Mas acabou não dando certo e tudo, né? Mas independente disso, o álbum, inclusive, fez um bom ano, um excelente ano de 2023, né? Claro que eu ainda fico com aquela minha dúvida, será que será que é porque o carro que era muito bom, ou será que é porque o Sargent que talvez não conseguiu tirar o que o álbum conseguiu tirar desse carro, né? Mas enfim, independente disso, a gente não pode desmerecer o que o álbum fez em 2023. É muito excelente a campanha dele em 2023, né? Uma volta por cima e tanto, né? Uma vez que ele saiu da Red Bull, ele foi para a Red Bull, ele era, na verdade, ele era um piloto assim, ele não era um piloto sem equipe, né, quando ele surgiu, né? E aí a Red Bull se interessou nele, né? Ele não era de nenhuma academia de pilotos. E aí a Red Bull acabou se interessando nele, colocou ele na Toro Rosso, ele foi bem na Toro Rosso, aí foi para a Red Bull, teve muitos problemas lá e tudo, errando muito, tendo muitos problemas assim de relacionamentos ali na equipe, tendo muita dificuldade assim, sabe? 2020 dele inclusive foi um horror. Assim, na verdade não foi um horror, né? Mas foi aquém do esperado, né? Ele passa 2021 sendo piloto de testes e tudo mais, né? E ele era da Red Bull, inclusive. Aí em 2022 é que ele vai para o Williams, né? Mas assim, eu acho muito improvável também, porque acho que o álbum ele sabe o cenário que é a Mercedes, né? Porque ele sabe a pressão de uma equipe grande, né? E acho que isso de certa maneira não ajuda muito ele a querer reviver os tempos de Red Bull, né? Numa Mercedes, né? E acho que ele tem um bom relacionamento com a equipe da Williams e tudo, então acho um pouco improvável, mas eu não descartaria, tá, pessoal? Eu acho que, na minha opinião, ele é talvez um dos pilotos que mais tem chance disso acontecer, ainda mais se ele repetir a campanha que ele fez em 2023, tá, pessoal? Então acho que sim, ele pode ser sim um candidato, apesar de que acho que ele não vai querer entrar de novo. Talvez assim, inclusive ano passado ele recusou a Red Bull, né? Ano passado ele recusou a Red Bull porque, pô, o cara não é idiota, né? Ele sabe muito bem o que é a Red Bull e tudo, né? Pode ser que na Mercedes o tratamento fosse diferente e tudo, mas independente do que for, acho que gera uma pressão para ele. Ele iria para lá basicamente para... Talvez, eu não acredito que faria frente com o Russell, duvido muito que faria frente com o Russell. O Russell é um baita piloto, eu acho que ele é um piloto ok, no máximo um ótimo piloto, mas falar que ele é um piloto com credencial de campeão eu duvido um pouco. Então, acho que o álbum, acho que talvez dá para acreditar, não descartaria ele na Mercedes não, tá, pessoal? Principalmente por influência do George Russell, que, novamente dito, é um amigo dele, né? Então seria bom para os dois estarem na mesma equipe e tudo mais, apesar de não ser muito bom, né? Você ter como companheiro de equipe um amigo seu, né? Mas enfim. E o próximo, esse aqui eu já acho que é um pouco mais provável, e eu vou explicar por quê, tá, pessoal? Porque é o seguinte, Fernando Alonso, tá? Assim, o Fernando Alonso, né, pessoal, lembrando, né, já tem seus 41, 42 anos, não é mais um garoto, não está mais no seu auge, apesar de que ele fez uma temporada excepcional o ano passado. Mas eu acho assim que ele indo para a Mercedes, ele vai gerar um amplo reconhecimento, uma ampla experiência, né? Eu tenho as minhas dúvidas com o Alonso na questão de desenvolver uma equipe. O Alonso, assim, eu sou um fanzaço do Alonso, acho ele um dos melhores pilotos que eu já vi, assim, para não falar que é o melhor. Acho que ele tá no top 2 ou top 1 no que eu já vi. Mas o Alonso, se tem uma crítica que eu tenho com ele, é muita questão de trabalho, né? Assim, questão de tipo assim, o carro tá bom, então ele vai se dar bem com a equipe. Mas se o carro tá mal, ele vai deixar muito bem claro seu descontentamento com isso.
E acho que o Alonso, ao longo da sua história na Fórmula 1, pelo menos é uma opinião minha, tá? Tô falando, eu falando aqui, talvez vocês aí possam até discordar de mim, eu não os critico por discordarem de mim, mas o Alonso, pela situação atual da Mercedes, acaba não sendo uma boa pedida. Porque eu acho assim que o Alonso, apesar de ser o mais provável de acontecer, o Alonso não é bom para fazer uma equipe crescer, cara. Assim, o Alonso, ele, desde a época da Renault, sempre foi assim. Ele sempre começa o ano brilhantemente bem, porque o carro é incrivelmente bom e tudo, mas a equipe ela vai se patinando, ela não vai conseguindo se atualizar. O que a gente viu ano passado com a Aston Martin, a gente viu mais ou menos isso acontecer em 2006 com a Renault, em 2006, né, onde a Renault começou muito à frente e a Ferrari foi chegando, até que chegou até superar, inclusive. Né? Então, assim, o Alonso não é um tipo de cara assim que vai ajudar a equipe a desenvolver, a melhorar conforme o ano vai passando. Parece que a equipe tem que estar muito boa já no início, entendeu? E acho que o cenário atual da Mercedes, como a própria saída do Hamilton da Mercedes indica, acho que não vai estar exatamente em ordem, né, e tudo, né? Mas eu acho muito provável que o Alonso vá. E aí entra um garoto, né, que é o nosso querido amigo aqui, Kimi Antonelli, né? O que eu quero dizer com isso, né? Na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer? Se caso a Mercedes contratar o Alonso, que para mim falando é o mais provável, na minha opinião, acho que ele ficaria na Mercedes umas 2 temporadas, que seria o período, né, ideal assim para esse Kimi Antonelli, né, que é muito falado, muito elogiado, e que é uma joia, que falam que é o novo Verstappen e tudo mais. Eu imagino que talvez teria nesses 2 anos aí a experiência que ele necessita para a Fórmula 1 para chegar à Mercedes já com experiência. Eu duvido que a Mercedes, por mais mal que esteja, logo de cara já coloque um moleque de 18 anos de idade para guiar seus carros. Eu duvido um pouco. Eu acho assim que a Mercedes não tem muito esse perfil, né? Não é de se duvidar, né? Eu também, inclusive aqui eu coloco esse Kimi Antonelli, mas assim é mais pela questão assim do prestígio que ele tem recebido e tudo, mas eu duvido. Eu acredito assim que se caso ele vier à Fórmula 1, ele vai ficar ali um ou 2 anos de experiência em equipes menores, e aí depois ele vai chegar na Mercedes, né? Mais ou menos o que foi o Russell, né? Por exemplo, né? O Russell ele chegou em 2019, mas ele só sentou numa Mercedes mesmo, de fato, oficialmente por uma temporada inteira em 2022, ou seja, 3 anos depois, né? Então, ele teve que passar 3 temporadas numa Williams muito inferior e tudo, para adquirir experiência, para adquirir bagagem e tudo, para sentar nos carros da Mercedes, né? Se bem que na época a Mercedes tinha um outro perfil de carro, né? Que é o carro dominante, né? Mas eu duvido muito que a Mercedes vai logo de cara trazer o Antonelli para cá. Então eu imagino que o Alonso não tem muitos anos mais na Fórmula 1. Eu imagino que mais uns 2 anos é muito, talvez. Eu imagino que o Alonso vai ficar ali um ou 2 anos e para depois, talvez, dar bagagem para o Antonelli, né? Isso é, na minha opinião, totalmente... É como eu falei, né, pessoal? Não dá para prever, porque é uma bola de cristal e tudo, né? Mas eu acho que vai acontecer isso aí, tá? Então... são esses caras que eu particularmente penso, tá, pessoal, assim, que podem ser os possíveis substitutos do Hamilton na Mercedes, né? Coloca nos comentários, assim, quais que você colocaria, né? Quais, assim, que colocaria além desses caras aí, tudo, né? E é isso aí, né? Assim, podem concordar, podem discordar e tudo, né? Eu tô apenas só expressando minha opinião aqui para vocês, né? Mas é isso aí que eu penso, tá, pessoal? Então é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.